Fala galera, eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa seu gostei aí para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Iniciada a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados da Companhia Energética de São Paulo, a antiga Duratex, a Intelbras, a Klabin, a Neo Energia e a Indústrias Home S.A. A Companhia Energética de São Paulo teve um resultado ok, mas nada tão gritante. Cresceu sua receita na casa dos 20% trimestre contra trimestre de 2021 para 2020 e próximo de 15% comparando os 9 meses de 2021 para 2020. Por outro lado, o que contribuiu para um resultado da empresa bastante satisfatório foram resultados não recorrentes nos custos e despesas. Chegou a apresentar uma redução de 45% nas despesas de 9 meses de 2020 para 2021. Porém, essa situação foi completamente não recorrente e não deve ter continuidade no futuro. Isso deve ser um fator de atenção para os investidores, sobretudo porque certamente se a empresa não expandir as suas receitas no futuro, pode ter impactos no lucro operacional e no lucro líquido. Já é possível notar na parte do EBITDA que, ajustando ele devido ao efeito não recorrente das despesas, teria tido um decréscimo de quase 40% do terceiro trimestre de 2021 para 2020 e de 25% dos 9 primeiros meses de 2020 comparando com os 9 meses de 2021. Ou seja, a empresa precisa melhorar muito as suas margens bruta e operacional através do aumento das receitas e redução das suas despesas. Por outro lado, a estrutura de endividamento da companhia é bem tranquila, apesar de ter dobrado de 2020 para 2021. Realizando a divisão da dívida líquida sobre o EBITDA, aumentou de 1 vez para 2 vezes de 2020 para 2021. Isso significa que a empresa precisa gerar 2 vezes o seu lucro operacional após as despesas para quitar o seu endividamento total. Agora vamos falar da antiga Duratex, que recentemente mudou seu nome para Dexco S.A. A Duratex teve resultados muito bons, expandiu a sua receita de 1,7 bi para 2,1 bi do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021. Além disso, houve uma evolução na sua margem bruta de 32,5% para 34,5%, o que demonstra que o custo dos produtos vendidos não impactou além da receita que expandiu da empresa. Ou seja, a empresa conseguiu crescer a sua receita e não expandiu o seu custo dos produtos vendidos na mesma proporção, o que alavancou a sua margem bruta. Algumas empresas apresentam crescimento na receita, mas por outro lado, o custo dos produtos vendidos também cresce na mesma proporção ou até mesmo superior, reduzindo a sua margem bruta e as margens subsequentes. O lucro operacional, então, da Duratex cresceu de maneira fantástica. Ele elevou de 434 milhões no terceiro trimestre de 2020 para 604 milhões no terceiro trimestre de 2021, praticamente multiplicando por 2, ocasionando um aumento na margem operacional de 24,4% para 27,7%. Isso demonstra que a empresa, além de ter controlado seus custos relacionados aos produtos vendidos e a aquisição de insumos relacionados à sua matéria-prima, também segurou as suas despesas operacionais relacionadas ao corpo administrativo. Com base nessas informações, a Duratex conseguiu entregar um crescimento de 52% no seu lucro líquido comparando com o terceiro trimestre de 2020. Elevou de 176 milhões para 268 milhões. Se a companhia continuar a apresentar resultados positivos nessa mesma proporção em cada trimestre que passa, vai conseguir alavancar muito os seus resultados nos relatórios financeiros anuais. É importante ressaltar que o grau de endividamento e alavancagem financeira da instituição é praticamente nula e só vem reduzindo ao longo dos trimestres. Já chegou a ficar em 1,8 vezes, o que já era bem tranquilo, e hoje está em 0,8 vezes, o que é bastante razoável
para uma instituição saudável financeiramente. Além disso, a empresa tem mais caixa que dívida de curto prazo e um cronograma de amortização bastante dilatado de 2026 em diante. Falando agora sobre a empresa Intelbras, que recém abriu capital na Bolsa de Valores e fechou uma parceria com a famosa empresa de chips Qualcomm para a implementação do 5G no Brasil. A Intelbras teve um leve crescimento na sua receita líquida, variando de 4,7% do segundo trimestre desse ano para o terceiro trimestre desse mesmo ano, e 24% do terceiro trimestre de 2020, quando comparado ao terceiro trimestre desse ano. Entretanto, o custo dos produtos vendidos cresceu acima da receita. É exatamente o oposto do caso da Duratex que falamos anteriormente. Mesmo assim, a Intelbras elevou a sua margem bruta de 11,8% comparando o trimestre desse ano com o trimestre do ano passado. As despesas cresceram também bastante na área de vendas, como em outras despesas gerais da companhia. As despesas administrativas e gerais até que cresceram timidamente, próximo de 30%, mas no total a Intelbras apresentou 56% de crescimento quando comparado ao terceiro trimestre de 2020. Isso levou a um resultado levemente pior que do segundo trimestre de 2021 e do terceiro trimestre de 2020. Mas o pior de tudo foi que a margem operacional da companhia caiu de 18% no terceiro trimestre de 2020 para aproximadamente 12% no terceiro trimestre desse ano. É claro que muito disso foi impacto do dólar e a variação do real frente aos produtos consumidos e vendidos pela empresa. Porém, é bastante improvável que o real vai se apreciar frente ao dólar no curto prazo, então a empresa tem que se mobilizar para resolver esse problema que vem impactando em suas margens. No final de tudo, o lucro líquido da companhia apresentou uma redução de apenas 6,5% de 2020 para 2021 e um crescimento de 3,5% do segundo trimestre desse ano para o terceiro trimestre desse mesmo ano. Vamos entrar agora em uma análise da famosa empresa de commodities, a Klabin. A Klabin teve uma expansão muito alta do terceiro trimestre de 2020 comparando com o terceiro trimestre de 2021. Alcançando 40% de crescimento na sua receita líquida. Conseguiu ganhar participação de mercado, aumentando de 58% de receita no mercado interno de 2020 para 61% em 2021. O mercado externo teve uma leve queda de 42% para 39%, o que certamente foi superado com a valorização do dólar frente ao real, pois a Klabin comercializa produtos que são negociados em maioria relacionados ao dólar. Levando em conta trimestres, o dólar médio ficou bem semelhante, próximo de 5,30. Porém, nos 9 primeiros meses de 2021, a empresa tinha como base um dólar médio de R$ 5,08 e nos 9 primeiros meses de 2021, um dólar médio de 5,33. A Klabin, historicamente, vem operando de maneira alavancada em relação ao seu endividamento para expandir os seus projetos e crescimento orgânico da instituição, mas está em um grau de endividamento tranquilo que a empresa vem sempre apresentando em cerca de 3 vezes o seu lucro operacional. Como o mercado da companhia é orientado à negociação global de produtos e no segmento de commodities, a maior parcela das dívidas da empresa são negociadas em moeda mais forte, como dólar e euro, por exemplo. Porém, esse endividamento está em maioria orientado ao longo prazo até que os projetos da companhia consigam gerar receita que possam pagar esse endividamento. As dívidas de curto prazo, por outro lado, são em maioria em moeda do nosso país, que é o real. Esse tipo de padronização, ao meu ver, é um tipo de gestão saudável, porque a empresa está utilizando do endividamento em moeda mais forte, que tem taxas de juros mais baixas, para expandir seus projetos no nosso país e pagando a sua dívida com a moeda nacional, sua dívida principalmente de curto prazo. O retorno sobre capital investido da instituição, o famoso ROIC, seja por acionistas ou credores que emprestam dinheiro para a Klabin, aumentou-se muito se compararmos 2020 para 2021. Estava em 13% em 2020 e hoje está próximo de 20%. A empresa também expandiu seu número de ativos, o seu lucro operacional e seu fluxo de caixa operacional, que leva em conta o regime de caixa ao invés do regime de competência utilizado na DRE. Vamos agora falar de mais uma empresa do setor de energia, a Neoenergia.
Lembrando que alguns meses atrás já havíamos feito um vídeo de resultado do segundo trimestre e também tinham sido bem favoráveis. A ANEEL Energia continuou entregando resultados muito fortes e positivos. Teve um crescimento de mais de 40% da sua receita comparando 2021 com 2020, o ano completo. Isso por si só fez crescer a sua margem bruta provavelmente na mesma proporção, próximo de 40% anualmente. Além desse ótimo crescimento da receita, a companhia segurou de maneira fantástica os seus gastos administrativos e operacionais, expandindo muito a sua margem operacional. As despesas da companhia ficaram no intervalo de 11% a 13% mais ou menos em relação ao crescimento, que é bastante favorável. Com base nessa gestão da empresa, com o crescimento da sua margem bruta e segurando os seus custos operacionais e administrativos, a companhia teve um lucro operacional que expandiu absurdamente, chegando a um patamar de 50% de crescimento. Com base nessa gestão da empresa, que alavancou a sua margem bruta e segurou as suas despesas administrativas e operacionais, que cresceu apenas no intervalo de 11% a 13%, a companhia teve um crescimento operacional absurdo, por volta de 70% na sua margem operacional. Ou seja, 70% do seu lucro operacional sobrou em relação à sua receita total. Isso levou a companhia a conseguir um lucro líquido de mais de 80% ano contra ano. Pulou de 1,8 bi para 3,3 bi em 2021. Além de ter saltado 814 milhões no terceiro trimestre de 2020 para 1,2 bi no terceiro trimestre de 2021. Para finalizar, vamos falar agora sobre uma empresa da área industrial, a Indústrias Home S.A. A empresa teve resultados bem legais. Cresceu 46% na sua receita em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 66% do seu lucro operacional em relação ao mesmo período. 32% maior na entrada de pedidos e 54% na carteira de pedidos da companhia. Esses dois últimos indicadores são utilizados pela gestão para controle de capital de giro e insumos da companhia, além de participação do mercado. A companhia expandiu bastante a sua receita no Brasil de 2020 para 2021, subindo de 61% para 71%. Houve uma leve queda na Europa e na Ásia, mas nada que eu acho tão preocupante. Acho que o mais legal da imagem da receita da companhia por trimestres de 2019 até 2021 não é nem a questão do mercado interno e do mercado externo, mas a questão da sazonalidade em cada trimestre em si. Se compararmos o primeiro trimestre de cada ano, o segundo trimestre de cada ano, o terceiro trimestre de cada ano e assim por diante, é possível notar que a empresa vem crescendo primeiro trimestre contra o primeiro trimestre, segundo trimestre contra o terceiro trimestre e assim sucessivamente. A questão do mercado externo parece que a demanda oscila um pouco mais, porém os resultados de 2020 para 2021 me parecem ser bastante satisfatórios. A Home vem conseguindo crescer o seu lucro bruto e a margem bruta, tendo alcançado um patamar de mais de 30% de margem bruta, quando em 2019 estava próximo de 20%, crescimento bastante saudável de 10% de 2019 até o ano atual. Está conseguindo ampliar sua receita e controlar os custos associados a eles, mesmo com a valorização do dólar frente ao real. Da mesma forma, o lucro líquido e a margem líquida parecem ter oscilado muito do terceiro trimestre de 2020 até o atual trimestre. Era negativo em 2019 e oscilou bastante até praticamente atingir 3% no início de 2020. É preciso observar de perto para ver se a empresa vai conseguir estabilizar ou crescer mais um pouquinho esse lucro e margem ao longo dos próximos anos. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei aí. E não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?